Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente na sua vida. Que Deus Todo-Poderoso visite seu lar e abençoe você, abençoe a sua casa e abençoe a sua família com toda a sorte de bênçãos espirituais que Ele já nos deu por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos. Não é hora de parar. Não é hora de parar e ficar esperando que alguma coisa aconteça. É hora de levantarmos e prosseguir, porque as coisas já estão acontecendo. De fato, elas já estão acontecendo. E estão acontecendo nos nossos dias, diante dos nossos olhos, para que nós permaneçamos firmes e fortes, confiando que tudo que Deus falou está se cumprindo. E nos alegrando também como nosso Senhor Jesus falou. Quando vocês virdes essas coisas acontecendo, alegrai-vos. Levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque próximo está a vossa redenção. Então as coisas estão acontecendo. Muitas pessoas estão parando e esperando que alguma coisa aconteça. De fato, as coisas estão acontecendo. Nós estamos vendo aí a movimentação no meio da humanidade. As coisas que estão acontecendo atualmente mostra para nós aquilo que Jesus Cristo falou: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isto é muito bom. Isto nos coloca na posição de confiança em Deus, porque se o que o Senhor falou está acontecendo, mostra para mim e para você que não ficará de fato nenhuma das palavras dele sem que se cumpra. E nas promessas de Deus tem a promessa de redenção eterna para as nossas vidas e de nos levar para o repouso eterno dele, não para nós ficarmos lá sem fazer nada, mas para nós termos uma vida como a vida dos anjos do Senhor. Isto é maravilhoso. Então o meu futuro é ser igual os anjos do Senhor. O seu futuro, o futuro de quem crê em Jesus Cristo, é ser semelhante aos anjos do Senhor. Isto é maravilhoso. Isto nos faz feliz. Isto nos faz pensar que em pouco tempo nós estaremos lá com o Senhor, ainda que demore o tempo. Vamos dizer que não seja em pouco tempo. Vamos dizer que a misericórdia de Deus, ela que está em ação, em plena ação na humanidade. Vamos dizer que Deus, ele prolongue o atual tempo, ele deixe os anos passar, porque ele é longânimo e ele é benigno e misericordioso, e está sempre dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então digamos que os dias prolongue, que esta era que nós estamos vivendo ainda prolongue sobre a face da terra. Isso não é mal, isto é bom, porque Deus estará mostrando a sua bondade, a sua longanimidade, a sua capacidade para suportar as ofensas dos seres humanos, e nos faz pensar que quanto mais ele der tempo, mais pessoas conhecerão a verdade, mais pessoas serão libertas, porque esta palavra está empenhada pelo Senhor, que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu não estou preocupada, querendo que Jesus Cristo volte logo, porque as coisas não estão fáceis, porque eu estou passando por dificuldades financeiras. O Brasil está em crise econômica há mais de 5 anos ou coisa desse tipo. Não, eu quero é que cumpra a vontade
vontade de Deus. Eu quero que os planos de Deus sejam todos eles estabelecidos e a humanidade reconheça quem Ele é. É claro, está escrito em Apocalipse que as pessoas, apesar de todos os acontecimentos, ao invés delas se curvarem diante de Deus, elas vão se revoltar contra Deus. Nós sabemos que isso vai acontecer, mas sabemos também que Deus, na sua soberania, o que Ele já determinou, é isto que vai acontecer. Ou seja, o final da história já está escrito. Já está escrito e foi escrito pelo poder de Deus, pela graça de Deus, para que Ele seja reconhecido como Senhor soberano, possuidor dos céus e da terra, e que comanda sobre tudo e todos. E aqui na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo de número 4 do livro de Daniel, nós encontramos uma história que mostra para nós exatamente isto que eu disse para você. É a história de Nabucodonosor, quando ele perdeu a sua capacidade de raciocínio, quando ele se tornou uma pessoa com insanidade, com incapacidade de raciocínio, conforme Deus falou que iria acontecer. O Nabucodonosor, que era o imperador do mundo naquela época, no governo da Babilônia, o Nabucodonosor, ele teve um sonho com uma grande árvore que produzia sombra, frutos e alimentava tudo que existia naqueles dias. E no seu sonho, ele via essa árvore sendo cortada, ele via os seus galhos espalhados, ele via que aqueles seres que alimentavam daquela árvore, do fruto daquela árvore, que se recolhia na sombra daquela árvore, aqueles seres estavam dispersos, porque aquela árvore, ela havia sido cortada. E aí, então, ele chama o Daniel, para o Daniel interpretar este sonho para ele. É interessante que o Daniel foi, e quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, o Nabucodonosor viu que não adiantaria ele se espernear, não adiantaria ele querer procurar um jeito de escapar daquilo que havia sido sentenciado lá nos céus. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, quando Ele nos ensinou, quando os discípulos disse para Ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele ensinou eles a orar, fazendo a oração que nós conhecemos como a oração dos filhos de Deus, a oração dos discípulos de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. E é aqui na oração do Pai Nosso, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele fala: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Esta é a oração mais feita no mundo inteiro. Mas isso não significa que as pessoas que dizem estas palavras, que fazem esta oração, elas submetem a Deus, elas submetem ao reino de Deus, elas submetem à vontade de Deus, elas fazem a vontade de Deus. Não, elas muitas vezes fazem essa oração só no sentido, digamos assim, religioso, só no sentido assim, de citar as palavras, mas muitas delas não têm nem conhecimento do conteúdo destas palavras, que expressa de fato a soberania de Deus, o governo de Deus sobre os céus e sobre a terra, e que os seres humanos precisam aprender a submeter à vontade de Deus, ao governo de Deus, ao comando de Deus. E aqui no livro de Daniel, no capítulo 4, a partir do verso de número 19, nós lemos assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja
estratégia contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja a folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa ou tronco com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa ou o tronco da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então aqui é a sentença. É a sentença de Deus sobre a vida do imperador babilônico, o imperador da Babilônia, o Nabucodonosor, que achava que ele exercia o controle, o comando sobre tudo e sobre todos, e que estava maravilhosamente bem. Mas o que nós podemos ver aqui? Podemos aprender que as coisas não é bem assim. Quando eu disse para você agora há pouco que eu não tenho pressa, porque Deus é que é o soberano, e ele é longânimo, ele é paciente, e como Paulo falou na carta a Timóteo, que a vontade dele é que nenhuma pessoa se perca, mas que todas elas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Este é o único mediador entre nós e Deus. Esta é a vontade de Deus, que nenhum se perca. É claro que esta é a vontade também nossa, a vontade dos filhos de Deus, dos filhos de Deus, dos pregadores do evangelho, da boa notícia de salvação. Esta é a nossa vontade, porque esta é a vontade de Deus. Ainda que nós reconhecemos que a humanidade nem sequer merecia estar desfrutando da graça de Deus, que nem sequer merecia que o Filho de Deus deixasse o seu trono de glória e se sujeitasse a nascer como um dos nossos, como um de nós, como um filho qualquer dos seres humanos, para salvar o que estava perdido. Nós não merecíamos que isso acontecesse, nós não merecíamos que Deus fizesse isso por nós, mas Ele fez, porque esta é a vontade dEle, esta foi a vontade dEle, este foi o plano dEle, este é o projeto dEle, e o projeto de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é
ela é soberana. E aqui no texto que nós vemos agora, que nós acabamos de ler, o que o Nabucodonosor precisava compreender, o que as pessoas precisam compreender, é que o reino dos céus é o que mesmo? É o domínio dos céus sobre a terra. Então, o que é o reino dos céus? É o domínio dos céus sobre a terra. E o reino de Deus é o reino de Deus sobre os homens. Quando Jesus falou, é chegado até vós o reino dos céus, é chegado até vós o reino dos céus, ou seja, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, as pessoas que estão ouvindo a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, no decorrer desses 2019 anos, essas pessoas precisam reconhecer o domínio de Deus sobre a terra. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado até vós o reino dos céus. Ou seja, é como se Deus Todo-Poderoso tivesse estabelecido a terra como sendo uma embaixada do seu reino, e colocou Jesus Cristo como governante desta terra, e chamou o seu povo e os fez embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Isto é a realidade que nós temos hoje, querendo as pessoas ou não querendo, aceitando ou não aceitando, mas foi assim que Deus estabeleceu para que os planos e os propósitos dele fossem executados e as pessoas fossem beneficiadas por um rei justo e fiel, por um rei que não se abala, que não muda, porque Deus é fiel e ele não muda, porque ele é misericordioso e ele é justo. Então, quando o rei Nabucodonosor, voltando para o texto que nós lemos nesta hora, quando o Nabucodonosor, quando ele teve o sonho, ficou perturbado, perdeu o sono e queria saber a interpretação, jamais passaria pela cabeça dele que aquilo que ele estava vendo era algo relacionado a ele, mas também para mostrar para o mundo de fato quem é que manda, quem é que está no controle, quem é que está no comando, quem é que está na direção e quem é que está mandando na história. Ainda que nós não neguemos o fato de que o mundo inteiro jaz no maligno, mas chegará o dia, e já está determinado por Deus, em que o maligno não seduzirá mais as pessoas para elas se tornarem inimigas de Deus. O maligno não seduzirá mais as pessoas para elas afrontarem a Deus, como está acontecendo, como tem acontecido. Esse dia vai chegar porque assim Deus determinou. O reinado de Deus sobre os homens está aí. E como que Deus tem governado? Ele tem o poder de tudo e de todos nas suas mãos. Tanto é que o poder da vida, de dar a vida, de fazer nascer sobre a face da terra, e também o poder da morte, de tirar os que vivem sobre a face da terra, tudo isso está no controle de Deus. Quando Jesus foi até o inferno, depois da sua morte, ele tomou das mãos de Satanás, que estava dominando sobre as pessoas, ele tomou das mãos de Satanás a chave da morte. Ele tomou das mãos de Satanás, para que Satanás não matasse mais como ele queria, como ele estava fazendo, para que ele não levasse as pessoas à destruição, à rebeldia total. Ou seja, o que estava nas mãos dele, que representava controle, não está mais, porque a chave da morte hoje está nas mãos do nosso Senhor Jesus, como também a chave do inferno. De fato, quem está no controle é o nosso Senhor Jesus, mas o reino de Deus é o reinado de Deus sobre os homens, é a sua soberania como Criador e Senhor. O reino de Cristo é o domínio do Senhor Jesus Cristo sobre toda a criação de Deus. Isso foi dado por Deus a ele, o domínio sobre toda a criação de Deus. Então, qual que era o problema de Nabucodonosor? E qual que é o problema das pessoas? O problema de Nabucodonosor
E o problema das pessoas hoje é não reconhecer o domínio de Deus, é não reconhecer o domínio do Deus Todo-Poderoso. Qual foi o problema do faraó? Quando lá no Egito, o Moisés o procurou, dizendo para ele deixar ir embora os filhos de Israel, para que eles oferecessem a adoração, para que eles adorassem e oferecessem culto a Deus, sacrificassem a Deus lá no deserto. Qual foi a reação de Faraó? Eu não reconheço Deus. Ele não reconheceu Deus como Senhor e soberano sobre os moradores da terra. Ele não o reconheceu. E aqui Nabucodonosor agora, ele é impactado pela visão, ele próprio teve a visão, e na visão que ele teve, ele viu que algo aconteceu sem a intervenção da mão humana, porque ele viu um santo, ele viu alguém dos céus que veio e cortou a árvore. Então não era homens que se levantaria contra o rei Nabucodonosor e o destituiria do seu comando, mas era o próprio Deus que estava fazendo aquilo exatamente para mostrar para aquele homem quem é que de fato estava mandando, ou que manda em todas as coisas. Isto é muito importante, porque Paulo apóstolo, ele escreveu que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a vontade de Deus é soberana, que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, e nós precisamos ter a responsabilidade de nos submeter a Ele. Este foi o problema dessas pessoas, o problema de Nabucodonosor e de outras pessoas que não se submeteram ao reinado de Deus, que não se submeteram ao domínio de Deus em suas vidas. No caso de Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Ele foi acometido por uma insanidade mental, e o que interpretado pelo ponto de vista científico como licantropia. O indivíduo imagina ser um animal e age como tal. Exatamente isso. Não foi nada do homem, não foi um império, outro império que levantou contra Nabucodonosor, não foi um outro rei que se levantou contra ele, mas foi o próprio Deus que permitiu que ele fosse acometido por este mal, por esta insanidade mental, e ele então agora, com o pensamento de um animal, imaginando ser um animal, agindo como se fosse um animal. Então o que aconteceu com este homem? Ele provavelmente ele deve ter sido preso em um pasto ou um parque e ficado ali durante os 7 anos que Deus havia determinado para quê? Para provar para aquele homem que quem estava controlando a história era Deus. Apesar do seu reino ter crescido, apesar dele ter ido até a terra dos judeus, ido até o reino do sul, até a cidade de Jerusalém, até o reino de Judá, até as cidades do reino do sul, da terra de Judá e Benjamim, apesar de Nabucodonosor ter ido lá, assolado com aquelas cidades, matado uma multidão, levado uma multidão cativa, deixado um resto de pobres necessitados naquele lugar, apesar dele ter conquistado também outros reinos, outros povos, outras nações, mas de fato quem estava no comando de tudo aquilo era o Criador, era Deus, para poder cumprir os seus planos e os seus propósitos, e para mostrar para a raça humana que de fato Ele está no comando de todas as coisas. Se você continuar lendo aqui o livro de Daniel capítulo 4, no verso de número 28, está escrito assim, Daniel capítulo 4, a partir do verso 28, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, ou seja, de 1 ano, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder
poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda, falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então isto foi o que? Foi algo que não teve a intervenção humana. E o que me chama a atenção é que antes que o episódio acontecesse de fato, no verso de número 27, qual foi a postura de Daniel como luz do mundo naquele local, naquele dia, como o representante do reino de Deus naquele dia? Qual foi a postura de Daniel? Antes que o mal viesse sobre Nabucodonosor, apesar dele estar ciente do que o que Deus havia determinado de fato iria ocorrer, que não havia escape mesmo, mas mesmo assim Daniel o incentiva a fazer o que mesmo? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Daniel dá o conselho ao rei dizendo: e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Ou seja, foi mostrado para ele como que ele deveria se comportar. Primeira coisa, põe termo, põe fim, encerra aí, olha, encerra o conselho de Daniel, aceita meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Então ele é chamado, antes que completasse o tempo, passasse esses 12 meses ou este ano que seguiu após ele ter tido a visão, como que ele foi tratado? Ele foi tratado com misericórdia divina, com misericórdia de Deus, porque pela boca de Daniel, o que Deus fala para ele? Põe termo aos seus pecados, põe fim às suas iniquidades e pratica a justiça. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, e Deus não se alegra em condenar a pessoa, mas a alegria de Deus está em salvar. Até festa nos céus quando um pecador se arrepende. Mas nós não vemos a humildade dominando o coração de Nabucodonosor. Pelo contrário, nós vemos a arrogância dele passeando no pátio do seu palácio, provavelmente em um dos seus jardins suspensos que foram construídos por ele, que ficaram famosos, os jardins suspensos da Babilônia. Provavelmente lá estava Nabucodonosor curtindo ali aquele momento de lazer no seu jardim, aquele momento de tranquilidade, e ainda se achando, se impondo, dizendo: esta não é Babilônia de Nabucodonosor que eu ajudei a edificar. E ele começou a se vangloriar de tudo aquilo, mesmo sabendo que havia uma sentença lavrada contra ele, que havia uma determinação do rei eterno contra a vida dele, que havia uma determinação de Deus para cumprir na vida dele, que ele seria expulso daquele lugar, ele seria levado para o pasto, ele viveria como os animais, ele comeria a pastagem, comeria ervas como os animais, nasceria apenas em seu corpo como águias, como as aves. Mesmo sabendo de tudo isto, nós não vimos aqui uma atitude de Nabucodonosor se humilhando diante de Deus e dizendo: realmente tu és o Senhor e eu reconheço. Nós não vemos ele fazendo isto. Ele faz isto depois que passa o tempo, depois que passa os 7 anos, ele reconhece
reconhece que o Altíssimo governa sobre todos, mas ele teve a oportunidade, quando Daniel fala para ele, quando Daniel o exorta a pôr fim aos seus pecados, a pôr fim à sua iniquidade, foi exatamente porque Daniel queria que ele fosse perdoado por Deus, porque Daniel, com o Espírito do Senhor agindo na sua vida, ele tinha o Espírito do Senhor, e quem tem o Espírito do Senhor age como o Senhor, ou seja, age com misericórdia, age pautado na graça, na misericórdia de Deus, no favor que nós não merecemos. E assim fez Daniel. Ele agiu, comportou diante de Nabucodonosor com misericórdia no seu coração, querendo que aquele homem se arrependesse dos seus pecados, abandonasse as suas iniquidades, agisse com justiça, amparando o pobre, o necessitado, fazendo o que de fato ele foi constituído para fazer. Mas ele não tem essa atitude, e a sentença que Deus determinou de fato se cumpriu sobre a sua vida, e ele foi levado para o campo, assim, não porque as pessoas planejou fazer isso contra ele, mas porque Deus o sentenciou a isto, a passar aqueles 7 anos ali, para reconhecer que Deus é o Senhor, para reconhecer que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, porque ele já havia visto isto, ele já havia mandado lançar na fornalha de fogo ardente Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles haviam recusado a se prostrar diante daquela grande imagem que o Nabucodonosor havia mandado levantar, aquela imagem que ele havia mandado construir para a idolatria a ele próprio, porque antes dele construir a imagem, ele já tinha tido um sonho, que ele via uma grande imagem que representava os impérios da terra, e naquela grande imagem ele viu que ele era, Daniel, pelo Espírito do Senhor, mostrara para ele que ele era a cabeça daquela grande estátua, dos reinos que governaria o mundo. Então ele viu que ele era a cabeça daquela estátua, a parte de ouro da estátua, e agora ele, depois dele saber a interpretação do sonho, o que ele faz? Ele, na sua vaidade humana, ele manda construir uma estátua com cerca de 30 metros de altura, e exige que as pessoas adorem a estátua, adorem aquela abominação que ele havia feito diante de Deus, porque a idolatria é a abominação diante do Senhor, a adoração às imagens é a abominação diante do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo disto, conhecedores da lei, conhecedores dos mandamentos do Senhor, eles recusaram a se prostrarem diante daquela imagem, preferindo ser queimados na fornalha de fogo do que submeter a ordenança de Nabucodonosor. E o que acontece? Deus manda o anjo dele dentro da fornalha para livrar os seus filhos fiéis, para livrar aqueles 3 rapazes de serem queimados no fogo. Nabucodonosor foi testemunho deste milagre, deste grande mover de Deus, desta grande ação de Deus, porque Sadraque, Mesaque e Abednego disse para Nabucodonosor: se Deus quiser nos livrar, amém, se ele não nos livrar, tudo bem também, mas nós não vamos nos curvar à sua estátua, nós não vamos adorar o seu Deus, nós adoraremos o nosso Deus, o possuidor dos céus e da terra. Então Nabucodonosor havia presenciado este agir de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus. Ele viu o anjo de Deus, porque ele lançou 3 homens atados dentro da fornalha de fogo. Agora ele via 4 homens, e um tinha aparência do filho de Deus, um tinha aparência de anjo. Ele havia visto tudo isso, mas nem com estas visões o coração de Nabucodonosor se inclinou para Deus.
E isto mostra o quê? Mostra a natureza dura, a natureza pecaminosa, o coração duro, a cegueira espiritual que o ser humano prefere manter em seu coração. Ele preferiu manter no seu coração, ele preferiu manter a dureza de coração, a incredulidade, a insubmissão a Deus, mesmo tendo visto Deus agir de maneira poderosa, livrando aqueles rapazes de serem queimados pelo fogo da fornalha, que por ironia e por raiva e ódio, pelos rapazes não querer obedecer a ele, ele mandou que a lenha fosse posta 7 vezes mais do que de costume, ou seja, foi uma afronta muito grande que ele fez a Deus, e ele viu que aquilo não teve poder nenhum diante do Senhor. Mesmo vendo este milagre, este grande livramento, e tendo aqueles rapazes no seu palácio como sendo um sinal do poder de Deus, porque eles estavam ali servindo Nabucodonosor naquele palácio como um sinal do poder de Deus. Todas as vezes que ele olhava para aqueles rapazes ou olhava para a fornalha, ele lembrava do poder de Deus, ele lembrava do que ele havia feito, e o que a sua ação não teve poder de destruição contra aqueles jovens, porque eles confiavam em Deus. Tudo que Nabucodonosor precisava saber sobre a soberania de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o comando de Deus sobre os homens, sobre o poder ilimitado de Deus, sobre a grandeza de Deus, ele conheceu. E ele teve a oportunidade, quando Daniel fala para ele: abandona seus pecados, põe termos nos seus pecados, para de praticar a iniquidade, executa a justiça. Então ele teve a oportunidade de praticar o bem, e ele não praticou, deixou passar o tempo, não levou a sério a palavra de Deus, não levou a sério a advertência de Daniel. E agora foram 7 anos de grande amargura na sua vida, de agrúria na sua vida, porque desequilibrado mental, vivendo no pasto, para que todos os moradores daquele lugar vissem que há um Deus cuja palavra é verdadeira, e o que ele determina se cumpre. Isso nos mostra que nós precisamos temer a Deus e respeitar o Senhor. Deus ainda tem misericórdia de Nabucodonosor, dizendo para ele que ele ficaria 7 anos, mas quando Deus ordenou que era para deixar o tronco da árvore, que era para deixar as suas raízes, é porque Deus tiraria Nabucodonosor de lá, ou seja, restauraria a sua mentalidade, restauraria a sua capacidade, o seu raciocínio, restauraria a sua vida, libertaria ele do poder maligno ou do poder da insanidade, e faria ele voltar a recobrar a sua memória, recobrar o seu intelecto, a sua capacidade de raciocínio. E aí, depois dos 7 anos, ele seria restituído ao seu trono. Tudo que Deus determinou aconteceu para mostrar para aquele homem, para aquela geração, para aquelas pessoas e para nós na atualidade, que quem de fato manda é Deus, quem está no controle de todas as coisas, tanto as visíveis e as invisíveis, é o Senhor. E cabe a mim e a você, cabe a nós submetermos a palavra dele, como Jesus Cristo falou, que aquele que ouve a sua palavra e a pratica, ele será comparado ao construtor prudente, que antes de construir a sua casa, o que ele fez? Ele planejou: vou construir a minha casa sobre a rocha. Então, é exatamente isso que Deus espera de nós, esta prudência, esta determinação de construir a nossa casa sobre a rocha, isto é, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e empenhar para obedecê-la para o nosso bem. Então este relato
O ocorrido com Nabucodonosor mostra para nós quem é Deus, que de fato ele governa sobre todos os moradores da terra e que nós só fazemos bem a nós mesmos em nos submeter a ele, em dar ouvidos à palavra dele e fazer a vontade dele. Que haja nos nossos corações a determinação de pôr fim aos nossos pecados, de abandonar as nossas iniquidades e praticar a justiça de Deus e fazer o que for necessário fazer, demonstrando que de fato o temor de Deus está no nosso coração. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Uma pessoa pode dizer que é sábia, mas se ela não teme a Deus, não respeita a Deus, então ela não é sábia. Ela pode até ter uma sabedoria, mas é a sabedoria humana, que é carnal e que também é diabólica, como Tiago escreveu, que a sabedoria do mundo, ela é animal, ela é carnal, ela é brutal, ela é diabólica. Então o problema das pessoas é isso, elas se dizem que são sábias, mas qual é a sabedoria que elas trazem na alma? É a sabedoria do mundo, que é a sabedoria animal, a sabedoria carnal, a sabedoria diabólica. Não é esta sabedoria que nós precisamos ter a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus ensina para nós que nós precisamos temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria e revela que é prudente, revela prudência às pessoas que assim agem, às pessoas que praticam isto. Que nós tenhamos consciência de que Deus é o Senhor, é o soberano, Ele tem o comando sobre todos os moradores da terra, Ele está exercendo a sua autoridade através de nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja nos nossos corações a disposição, que haja o sentimento nos nossos corações de obedecer a Deus para o nosso próprio bem. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor, porque Tu és o Rei que domina sobre tudo e sobre todos. Tu és o soberano de todos, Pai, de todos os reis da terra, e o Senhor constituiu o Teu Filho Jesus Cristo como o Rei eterno e o Rei herdeiro de todas estas coisas. Que o Senhor nos abençoe e que em nome do Senhor Jesus não haja dureza no nosso coração, não haja incredulidade no nosso coração, não haja cegueira espiritual na nossa vida, não haja, meu Deus, maldade em nós, mas que sejamos libertados da influência diabólica, da influência maligna que leva as pessoas a rebelar contra o Senhor, rebelar contra a Tua palavra, ou não dar ouvidos ao Senhor, ou não querer Te obedecer. Que esta influência satânica seja lançada por terra em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor liberte esta pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer, que sabe que o que está fazendo é errado, que a vida que ela está levando é errada, não tem a aprovação do Senhor, mas tem sim a reprovação, e que esta pessoa mude de vida, que ela abandone os seus erros, abandone o engano e viva uma vida conforme os ensinamentos do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para que o adversário, o inimigo, para que ele não venha nos levar a nos tornar inimigos de Deus, a nos tornar adversários de Deus como Ele é, e que nós sejamos sim filhos de Deus amados, com prazer na nossa alma em obedecer a Tua voz. Que venha a nós o Teu reino sim, que seja feita a Tua vontade na nossa vida aqui na terra, assim, meu Deus e meu Pai, como a Tua vontade é feita nos céus, na vida dos anjos, na vida de todos que aí estão, na vida do Teu Filho Jesus Cristo, na vida de todos que habitam com o Senhor nos céus. Que assim venha a Tua vontade e que nós façamos a Tua vontade, para que nas nossas vidas sejas o Senhor exaltado e glorificado, porque fomos criados para a Tua glória e para o Teu louvor. Meu Deus, meu Pai, ajuda esta pessoa, ajuda, meu Deus, com a bondade do Senhor, com a misericórdia do Senhor, ajuda esta pessoa a se submeter ao Senhor, fazer a Tua vontade, para que ela tenha um final feliz, como o Senhor escreveu, para a honra e glória do Teu nome. O Senhor escreveu para os que creem um final
feliz, um final de glória, um final de descanso eterno, um final de vida eterna. Que assim seja, meu Pai, na vida de todos os que creem no Senhor, de todos que reconhecem que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso e soberano. Nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus e nós te damos, ó Pai celestial, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida e que a cada momento você tenha o prazer de fazer a vontade de Deus. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe com outras pessoas para que elas também sirvam a Deus, temam a Deus, respeitem a Deus e sejam também abençoadas e salvas, porque só há salvação em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que as pessoas compreendam isto pela graça de Deus e que elas sejam salvas em nome do Senhor Jesus, e que você seja um canal, um instrumento para levar as pessoas até Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro.